Então, novamente, agradeço o convite da professora Patrícia para iniciar essa conversa com vocês hoje. Essa é, basicamente, a primeira apresentação de um projeto que estou a desenvolver junto com a professora Patrícia Vieira e também em colaboração com o professor Anton Akan, que atualmente está na Universidade de Geneva, na Suíça. Esse é um projeto que tampouco começou, portanto, vamos fazer aqui hoje alguns remarques iniciais, né? Mas a título de apresentação do que configuramos, não é, para esse projeto, que ganhou financiamento da Fundação Gerda Henkel e vai ser iniciado, então, em setembro deste ano, portanto, com duração de 3 anos. O título original do projeto, né, como vocês podem ver em tela, se chama Resilient Forest Cities, Utopia and Develop in the Brazilian Amazon. Bom, e hoje estou aqui encarregada, então, de conversar, né, com o grupo de vocês sobre esse projeto que estamos iniciando no momento que, é claro, é um momento muito especial, muito sensível, não é? Para falar da Amazônia, um momento muito necessário. Então, me sinto muito honrada em apresentar esse projeto para vocês hoje e também serei todo ouvidos. Afinal de contas, eu não sou uma expert na área. Apesar de ter feito o doutorado falando, né, e abordando questões da urbanização técnico-autoritária no Brasil e abordando muitos temas correlatos, sobretudo ao projeto desenvolvimentista, a Amazônia, sim, é um mundo novo para mim. Então, portanto, me sinto muito honrada de trocar ideias com vocês aqui hoje. Sei que muitos são do grupo, sei que muitos já são estudiosos sobre o tema. Bom, então eu começo mostrando algumas imagens em tela que são notícias que ganharam notoriedade recentemente, né, sobre as ditas cidades perdidas da Amazônia, né? E frequentemente sou questionada se de fato são essas cidades que nós vamos explorar no projeto. E, de fato, isso tem um sentido, né? Muito recentemente, essas notícias elas tomaram a mídia, né? E elas têm tanto um aspecto positivo, que é tentar desconstruir a ideia de uma Amazônia que não é povoada, de uma Amazônia de uma natureza pristina, mas também elas têm todo um outro lado, né? De motivar, inclusive, recentemente, fake news, né? Sobre essas cidades perdidas, e muitas vezes reativar muitas das alcunhas ditas malditas aí sobre a Amazônia, né? Incluindo a mais conhecida delas, que é a de Inferno Verde. Portanto, eu peço licença para vocês para fazer a apresentação, com base também em comentários, mas também numa leitura que eu preparei. Então, há pelo menos 2 séculos, as chamadas cidades da Amazônia povoam o imaginário sobre a floresta, que é composto também por diversos outros elementos. Foi, de fato, no século XIX que viajantes e arqueólogos intensificaram as notícias sobre vestígios de antigas cidades, na mesma medida em que passou-se a encaixar tais vestígios em lendas, como as do Eldorado. Recentemente, a mídia brasileira e mundial passou a trazer à tona notícias sobre tais cidades, que não restringem-se à Amazônia brasileira. Ali em tela há notícias sobre cidades na Amazônia boliviana também. Se, por um lado, tais notícias passam a reaver a ideia de uma natureza pristina, historicamente associada à floresta, por outro, as suas menções estão envoltas em narrativas míticas, que figuram frequentemente palavras como civilização, pirâmides, mistério, pré-colombiano, compondo um lexo narrativo que encontra ecos em narrativas literárias, no pensamento social brasileiro, em produções culturais sobre a Amazônia e até mesmo no turismo contemporâneo sobre a região, que muitas vezes desconectam a floresta da própria presença indígena, né? Buscando referências como essa de pirâmide e usando termos como civilização, usualmente, né, desconectado. Então, nos interessa aqui, sobretudo, perceber como a aparente relação entre natureza tropical, cidades perdidas e utopias pode ser historicamente remetido a outros processos.
que fundiram as ditas cidades abandonadas com imaginários sobre a natureza dita inconquistável nas Américas e no mundo, para depois compreender como é que ele foi assentado no projeto desenvolvimentista brasileiro. Bom, a América do Sul tem sido historicamente um palco importante de experiências utópicas, desde a Terra Sem Dor, indígena Guarani, até as missões jesuíticas. A utopia permanece como um aspecto histórico central do continente. A invenção da América, de fato, é acompanhada por uma libertação de potenciais imaginativos europeus, citando a própria Patrícia, seguida de muitos aspectos trágicos. Nessa dinâmica, a natureza tem sido um marco para a composição mítica da utopia em toda a América, não é? Desde os Estados Unidos até a lenda do Eldorado. O Brasil tem em seu nome, então, uma alusão a uma árvore, e os pesquisadores concordam em dizer que toda a imagem que forjamos sobre o país e o cotidiano da sociedade, sobretudo colonial, tem em seu substrato mais sutil diversos elementos materiais cuja arqueologia nos leva a um ponto de partida, a árvore. A formação do Estado e a negociação de uma identidade nacional sempre incluiu reflexões sobre a natureza e seu papel, ora como razão de desenvolvimento, ora como razão do seu fracasso. A natureza tem sido vista como uma composição mítica da identidade nacional brasileira e é historicamente considerada como um cenário para a realização de utopias. Sobre isso, posso mostrar brevemente alguns exemplos, como a obra Democracia Racial, de Gilberto Freire. Em tela está Casa Grande de Senzala, não é? Que foi construída como a ideia, ambas, né, baseadas na ideia do suposto lusotropicalismo e a ideia, então, de que Portugal seria um império próprio à conquista de naturezas tropicais, evidentemente não incluindo aí só o Brasil. Já Oswald de Andrade usa a natureza tropical como motivo para construir futuros políticos a partir de um mundo moderno e construído sobre o pensamento indígena, pretensamente. Finalmente, temos também referências estrangeiras, como o famoso livro de Stefan Zweig, que representa uma visão externa e um suposto elogio à natureza tropical e luxuriosa do Brasil, descrita como emocional, sensual e que contrabalança o racionalismo moderno europeu da época. De toda forma, as produções culturais, negociações identitárias do Estado brasileiro, elas nunca estiveram associadas a uma ideia geral sobre natureza, mas precisamente a ideia de uma natureza tropical, o que dá um contorno regional ao tema e também nos liga um alerta. Porque a busca do tropical, ela sempre deve ser vista, não é? Como um ambiente socialmente construído. Durante muito tempo se lidou com a ideia de tropical como algo dado, né? E completamente desconectado do discurso colonial que criou a ideia do que são os trópicos e, consequentemente, a ideia de tropicalidade. Nesse cenário, a Amazônia... Opa, preciso voltar aqui. Só um instante. Preciso voltar aqui, perdão. Nesse cenário, a Amazônia, como maior floresta tropical do mundo, também passa a ser notada a partir de uma série de alcunhas e estereótipos, em um discurso ficcional que objetiva representar aquele espaço e as sociedades em que certo contexto histórico ali habitam. Estão entre as mais conhecidas a referência de Inferno Verde, que remete imediatamente ao livro composto por ensaios de Alberto Rangel, além do livro inacabado, mas suficientemente famoso, de Euclides da Cunha, chamado Paraíso Perdido, além de produções fílmicas como Bye Bye Brasil, que está em tela também, que mostra uma Amazônia pitoresca, não é? Dos famosos abacaxis gigantes, entre outras tantas referências, não é? E assim, entre o exótico, o inferno e o paraíso perdido, evidentemente com espaço para outras produções aqui não citadas, que uma série de alcunhas acabaram por se reproduzir sobre a natureza tropical e precisamente sobre a natureza tropical e equatorial amazônica, né? E que vieram a marcar, então, parte desse dito, abre aspas, imaginário, não é?
sobre a Amazônia e acabam que por ser difundidas até a atualidade, como eu citei lá no início, pelo turismo, por produções culturais, pela mídia e etc. Mas nos interessa aqui, sobretudo, como é que esse discurso e essas alcunhas, esses estereótipos, eles vão ser assentados pelo próprio Estado brasileiro para levar a cabo, então, as políticas desenvolvimentistas na Amazônia, sobretudo na segunda metade do século XX. Nesse momento, então, eu peço licença para narrar uma outra história de outras cidades perdidas, não aquelas que eu mostrei lá no início, que são as mais, abre aspas, famosas, as cidades do passado, não é? Em 1972, uma das maiores rodovias do mundo foi inaugurada no Brasil, à época sob a ditadura civil-militar. A estrada não foi construída ao longo do litoral brasileiro, ligando as principais capitais do país, mas sim em meio à floresta amazônica. Daí o nome. Na verdade, a BR-230, mais conhecida como Transrodovia Amazônica. Essa chamada estrada sem fim foi originalmente projetada para ligar o Atlântico ao Pacífico, cortando o Brasil e o Peru. A sua criação oficial, associada ao projeto Operação Amazônica, foi acompanhada de migração em massa de camponeses sem terra, investimentos de empresas privadas internacionais e o surgimento de várias cidades ao longo de seus eixos, adjacentes e assentamentos indígenas milenares. As agrovilas, Agrópolis e Rurópolis, foram planejadas para assentar cerca de 100 mil famílias em um período de 5 anos. E um número maior ainda dentro de 10 anos, com equipamentos urbanos que incluíam escolas, igrejas, casas e até lojas. No entanto, em meados da década de 80, muitos jornais e artigos já classificavam tais locais a partir de termos como subdesenvolvidos e completamente abandonados. As agrovilas, como a que está em tela, são somente um exemplo, entre outras, dessas ditas cidades abandonadas, frutos do projeto desenvolvimentista brasileiro. De fato, a Amazônia abriga uma série de outras cidades que recebem esse título de perdidas, sem, todavia, estarem associadas a utopias tropicais ou terem o seu abandono sequer questionado. A seguir, temos alguns exemplos. Aqui, em tela, a mais conhecida, talvez delas, talvez a mais estudada também, está entre Aveiro e Belterra, no Pará, a chamada Fordlândia, não é? Criada sob inspiração de toda a exploração da borracha pelo próprio Henry Ford, né? No Pará. Também Santana do Araguaia, também no Pará, em tela, é uma imagem dessa fazenda, conhecida popularmente como a Fazenda da Volkswagen, que muito recentemente também veio à tona da mídia, como foco dos processos que a Volkswagen está enfrentando no Brasil por conta do trabalho escravo nessa fazenda. E aqui, evidentemente, eu já faço referência à obra do nosso colega de grupo, do Antoine, que explorou a fundo a história dessa fazenda, que se chama Fazenda do Cristalino, no Pará, e narra, então, né, a história deste local até o seu dito abandono. E aí há uma questão muito interessante, né? Há toda uma questão geopolítica sobre o peso da Volkswagen na região, etc., mas o Antônio deixa muito claro no livro, né, que a fazenda ela não foi abandonada, ela continuou após sair das mãos da Volkswagen, não é? Outros casos, esse aqui um pouco mais recente, né? Embora a Serra do Navio tenha sido criada só em 1992, a cidade ela nos leva de volta para 1950, quando ela foi alvo de investidas para a exploração do minério, e foi criada, então, uma vila operária padrão, né, neste local, que incluindo clubes e entre outros equipamentos que estão em tela, a partir das mãos de um arquiteto bastante famoso, e a cidade virou, então, um ícone modernista. Também dita como abandonada na atualidade e extremamente deteriorada, né, ambientalmente por conta da exploração de minérios na região.
E aqui, finalmente, Marituba, no Pará, também, né, tem relação com a exploração da borracha na região. Aqui, no caso, é popularmente conhecida como a Fazenda da Pirelli. Então, nós temos uma série de investidas e de cidades, abre aspas, relacionadas a esse amplo projeto que podemos chamar de desenvolvimentismo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Não é o caso de hoje, mas o desenvolvimentismo é um projeto de longo prazo, tanto na América Latina quanto no Brasil, e que, curiosamente, perpassa diferentes tipos de administrações, de inspirações políticas bastante diversas, especialmente aqui no Brasil. Mas, de uma maneira geral, ele está bastante associado às duas ditaduras que tivemos, então, no século XX no Brasil, tanto do Vargas quanto a ditadura militar. E ele tem, então, essa ideia de que a industrialização traria, abre aspas, né, o dito progresso aí ao Brasil. Isso em linhas muito gerais. Bom, sob esse pano de fundo, então, podemos dizer, compartilhar aqui o objetivo, né, do projeto que vamos iniciar, que é analisar as percepções sobre esse abandono das chamadas ditas cidades perdidas na Amazônia a partir do século XX, frente ao dinamismo da sua resiliência socioambiental. Entre as nossas principais proposições, e é importante falar que quando a gente fala aqui de uma outra história, nós não estamos falando de uma outra história só porque trazemos novos casos relacionados a cidades perdidas do desenvolvimentismo, e não associadas às ditas cidades do passado, mas também pelos recortes teóricos, não é, que nós privilegiamos aqui e que dão a ver outras possibilidades, então, de narrar histórias urbanas e ambientais da floresta, e repensando essa própria ideia de abandono, embora tenham alguns riscos aí que eu acho que é importante a gente conversar depois. Então, para isso, existem 4 grandes assentamentos, como eu coloquei, proposições no qual o projeto está baseado, também, né, relacionado com os objetivos específicos. E são elas, né? Primeiramente, questionar de que forma essas cidades perdidas elas entrecruzam discursos e alcunhas sobre a Amazônia, utopia e natureza tropical. Então, quais daqueles discursos que são voltados às cidades do passado, como é que eles reverberaram nas narrativas sobre essas cidades do desenvolvimentismo? Segundo lugar, não naturalizar a história estatal que sustenta o abandono. Esse é um desafio, né? Não entender diretamente esse abandono como algo dado. Houve uma construção social desse abandono, o qual nós vamos buscar estudar, analisando parte desses discursos do projeto desenvolvimentista brasileiro. Em terceiro lugar, operacionalizar teoricamente modos de estudar tais cidades que não busquem apenas a sua falência. Então, novamente, não cair, né, nessa narrativa dada, não naturalizar esses discursos. E aí, eu acredito que tem a grande contribuição, a principal novidade que o projeto poderá oferecer quando concluído, né? Que é mostrar as questões da socio-resiliência, interações bióticas e não bióticas, interações humanas e não humanas, que fazem parte, que compõem os ecossistemas dessa floresta. Além, é claro, do protagonismo indígena completamente à margem, não é? Desse discurso desenvolvimentista e dessa ideia de que tudo que está lá foi abandonado, não é? E para isso, então, apontando alternativas e caminhos. Então, dessas 3 ou 4 proposições, eu destacaria de fato a terceira, visto que existem muitos, né, trabalhos que já se debruçam, inclusive a própria Patrícia tem um livro publicado sobre isso, né, a pensar a relação entre natureza, entre utopia no Brasil. Também há um vasto conjunto, né, historiográfico que busca analisar esses discursos do projeto desenvolvimentista. Então, eu antecipo, né, eu arrisco dizer que a grande novidade está no item 3, né? Claro, sempre em conjunto com as outras proposições. Bom, então, levando a cabo, né, essas proposições, falando um pouco de cada uma delas para vocês, começo aqui falando dessas narrativas do desenvolvimentismo e também trazendo algumas imagens, né? Então, na segunda metade do século XX, o projeto desenvolvimentista latino-americano passa a promover com maior intensidade
a criação de políticas de colonização do hinterland brasileiro, baseado na crença de que a industrialização, como eu disse antes, seria o único meio para cumprir a promessa de uma nação. Então, houve um grande debate, né, motivado por intelectuais, pela mídia, de qual seria a vocação e também o projeto a ser adotado no Brasil, né? O Brasil seria agrário, o Brasil seria industrial. É um grande debate público na época levado a cabo por economistas e pela mídia e pelo governo, etc., né? Por diversas administrações. O fato é que o projeto que vigora vai ser o projeto do desenvolvimentismo, com esta crença na industrialização, e, de fato, aquelas imagens que a gente acompanha antes de uma Amazônia composta por uma natureza pristina, ela ou como um paraíso perdido, né, uma sociedade igualitária, entre outros mitos que vigoram, ela passa a ser substituída muito rapidamente por imagens como a que está na tela, né, falando num claro sentido de afirmação. Isto é a Amazônia. A Amazônia agora vai ser a indústria. Então, parte disso, existem uma série aí de investidas. Então, combinando velhas mitologias civilizacionais com política de expansão nacional, construída sobre o nacionalismo brasileiro do final do século XIX, a fundação de cidades e indústrias em lugares supostamente desabitados da Amazônia foi baseada em um sentido certamente ocidental de progresso histórico. E esse último foi desafiado por comunidades rurais e ribeirinhas, povos indígenas e suas intrincadas redes com sistemas ecológicos locais. A grosso modo, a própria ideia de um ambiente intocado dominou a visão de mundo de atores poderosos, como empresários, empresas e o Estado, que instrumentalizaram tais discursos para legitimar as políticas desenvolvimentistas na Amazônia, que incluem, entre outros, a criação da Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, a famosa SUDAM, o Banco da Amazônia, a Superintendência da Zona Franca de Manaus e o Programa de Integração Nacional, a partir de motes estatais como ocupar para não perder e justificativas de avanço sobre os ditos, né, o famoso mito do vazio demográfico brasileiro. Este imaginário de um futuro urbano industrial ele passa a ser registrado por agentes públicos que documentaram o zeitgeist desenvolvimentista e se materializou em planos de longo prazo, de construção de pontes hidrelétricas, canais e cidades planejadas, apesar de conflitos agrários, da devastação da floresta e a violação de direitos humanos causado pelo novo modelo territorial. Então, aqui, em tela, se nota, né, uma reapropriação de termos, né, que eram bastante recorrentes em produções culturais, como aquelas primeiras que eu citei, né, o livro do Euclides da Cunha e do Rangel. Então, aqui há uma reativação desses termos para justificar o projeto desenvolvimentista. Então, ali em tela, vocês podem ler: para unir os brasileiros, nós rasgamos o inferno verde. E, por outro lado, Rondônia, a luta contra a selva. Então, de fato, se cria uma narrativa de que a floresta impede o desenvolvimento, ela é vista como um inferno verde, né? Se reativa essas produções culturais, parte delas, né? Até mesmo a do Eldorado, né? Quando, de fato, na construção da Transamazônica, se busca evocar uma nova imagem, como a do Eldorado, oferecendo uma estrada como uma solução dos problemas provocados pela seca do Nordeste. Por outro lado, embora as razões do fracasso posterior de algumas cidades tenham sido múltiplas e principalmente relacionadas à má gestão governamental, as agências de desenvolvimento e a mídia passam a relacionar principalmente o fracasso ao dito inferno verde. Então, é muito interessante perceber a circulação desses termos, e acredito que daria um belo trabalho. Nós não avançamos ainda para essa etapa, né, do projeto, que nem começou, mas de perceber como é que essas alcunhas que são criadas originalmente na literatura, elas passam a ser utilizadas por programas do governo, oficialmente, né, chamando a Amazônia, então, de inferno verde.
Reativas, então, a ideia de inferno verde, entre outros estereótipos imaginários, que fundamentam produções culturais e aspectos turísticos. Tais narrativas, evidentemente, prestam conta a uma visão externa, as vivências dos povos tradicionais da região, na mesma medida em que os próprios termos cidades e perdidas começam a ser visto entre aspas. Isso é uma das grandes discussões do projeto, né? O que pode ser considerado uma cidade ou não, e o que pode ser considerado perdido ou não. Aqui, mais uma vez, nós temos alguns exemplos, né, de publicações correlatas a esse, como eu falei, esse grande projeto desenvolvimentista, na qual nós podemos incluir desde os investimentos em borracha, em minério, né, na região, esses diversos investimentos, né, dentro dessa lógica bem antropocênica, digamos assim. Aqui, mais uma vez, vocês veem em tela publicações de época, né, em revistas brasileiras. Aqui tem a capa da Isto É, digamos, dizendo: chega de lendas, vamos faturar. Ou seja, chega da lenda do inferno verde, da Amazônia que, abre aspas, não prospera, evidentemente nessa lógica desenvolvimentista. E ali também dizendo: o inferno verde já era, não é? O futuro chegou. Bom, passando então a segunda proposição que eu compartilhei com vocês antes, nós chegamos aqui à ideia de uma construção social do abandono, que certamente é um item que nós temos que apurar na medida que o projeto for desenvolvido, for levado a cabo, mas, de uma maneira geral, nós temos novamente discursos circulando na mídia, então, falando, né, tanto no passado quanto no presente, né, muitas vezes glorificando essas ditas cidades abandonadas, perdidas ou fantasmas, e muitas vezes, né, estimulando esse olhar, então, essa narrativa de que esses locais, então, faliram e foram abandonados. Então, ali de imediato tem uma publicação da época dizendo: a Folks quer sair da Amazônia, diz revista. Né? Então, no momento que a Folks sai, a Amazônia está abandonada, Santana do Araguaia está abandonada. Além disso, nós temos outras publicações que surgem de menor porte, né? Como a que está em tela, como A Cidade que Não Existe Mais, e publicações correlatas ali, A Cidade Fantasma, e uma que é bem curiosa, que remete a uma cidade que eu vou falar já já para vocês, que é Airão, entre o Novo e o Velho Airão, e que noticia ali que somente um japonês eremita toma conta da cidade abandonada na selva amazônica. Então, novamente, é uma construção de uma narrativa sobre esse suposto abandono desses locais, que foram ditos, né, que não deram certo. Licença. Então, de imediato, nós temos aqui uma fotografia que mostra novamente a Serra do Navio, conjunto arquitetônico da Vila Operária, a partir de um ângulo que claramente busca construir esse abandono, né? Essa ideia de que não há mais ninguém lá. Né? Então, esse discurso ele é construído tanto por meio de títulos, quanto também imageticamente. Aqui na segunda imagem, ela faz referência ao dito Velho Airão, né? E esse também, então, seria o dito japonês eremita, que é cotado frequentemente na mídia como o último morador daquela cidade, né? E é uma série de ângulos, né, que buscam construir, de fato, esse abandono, né, que faz essa composição das ruínas e de apenas há um morador lá, ele é o guardião do local, né, etc. Aqui são ruínas de uma igreja que estava dentro da fazenda da Pirelli, né, em Marituba, também, né, enfatizando essa ideia da ruína e do abandono, né? Essa ideia do abandono, né, das cidades no contexto da Amazônia coloca diferentes desafios.
Em primeiro lugar, as populações amazônicas, elas têm se deslocado historicamente pelos territórios florestais de forma descontínua, sem reivindicar o abandono de determinadas áreas e uma coexistência flexível com ecossistemas. Também sob tensões do poder colonial estrangeiro, que também sempre fizeram parte dessa história. Em segundo lugar, o abandono da infraestrutura obsoleta e a realocação de recursos obedecem a processos globais de acumulação capitalista, que não respondem necessariamente às necessidades das ditas, abre aspas, comunidades tradicionais. Em terceiro lugar, com base nas declarações já feitas, a população local continua a remodelar e a usar essas estruturas supostamente abandonadas ao olhar do projeto desenvolvimentista. Então, a noção de abandono, portanto, ela é um conceito bastante controverso aqui, e esse projeto ele busca examinar, então, essa ideia a partir de várias perspectivas. É claro que eu não posso trazer notas conclusivas para vocês hoje, mas é algo nesse sentido, né? De buscar minimamente entender isso como uma construção e a partir de várias perspectivas, buscando, ao menos, trazer possibilidades de questionar esse abandono a partir de outras lentes e fontes, né, que não só essas dos projetos, do projeto estatal, que primeiro criou e depois disse que estava tudo abandonado, afinal não funcionou. Então, o Estado é um tema muito controverso e esse projeto ele busca, então, examinar essa ideia. O Estado, grandes conglomerados econômicos, migrantes para a Amazônia e populações locais, além de seres não humanos, né? Essas são as outras perspectivas que buscamos trazer. Então, finalmente, chegamos à terceira proposição, né? Que seria a ideia de socio-resiliência. Perdidas para quem, afinal, né? Então, a gente pode começar falando do protagonismo indígena como uma possibilidade de rever essa ideia de abandono. Esse projeto, então, ele se baseia nesse conceito bastante multifacetado de resiliência, que refere-se a uma capacidade de um sistema ou uma organização de manter e recuperar um estado dinamicamente estável, uma vez que a resiliência oferece uma possibilidade de ampliar a pesquisa em direção a comunidades indígenas e seus saberes. As comunidades amazônicas multiétnicas aprenderam a se envolver com o ambiente natural, mobilizando suas experiências, garantindo ou mesmo enriquecendo as capacidades do ecossistema e, assim, estabilizando a reprodução social. Além disso, outra ampla possibilidade do projeto é pensar em interações humanas e não humanas e também bióticas e não bióticas, né? Então, aqui em tela tem novamente a ideia de Velho Arão, que pode ser tanto ser vista como nós referimos antes, como uma cidade abandonada, cuidada apenas por um morador, mas se nós abrirmos espaço para pensar em interações bióticas e não bióticas, por exemplo, ou para pensar nas dinâmicas entre plantas e animais, e a professora Patrícia, em grande parte, essa é a contribuição dela para o projeto, já que leva a cabo esses estudos há bastante tempo, pode falar mais disso com vocês também, né? Então, apesar da modificação em larga escala nesse ecossistema e na paisagem amazônica, provocada pela construção de várias cidades, a floresta tropical ela não ficou intocada. Foi moldada por milhares de anos por sociedades indígenas que têm seus próprios conceitos sobre territórios e cidades. Isso significa que uma cidade pode ser perdida para um propósito, grupo, ou mas não para outros. Da mesma forma, uma cidade está perdida para humanos, mas, na verdade, recuperada, por exemplo, por animais e plantas, cuja perspectiva desafia o próprio conceito de cidade perdida. Além disso, uma cidade abandonada sempre pode voltar a ser habitada. Assim, a floresta tropical deve ser entendida como uma arena material e imaterial ativa para trocas culturais e ambientais que exibem elementos da memória de diferentes tipos de cidades, assentamentos e comunidades humanas e não humanas, suas múltiplas temporalidades e formas. E aqui, né, eu trouxe como exemplo o Velho Airão.
Na tela anterior, né, eu esqueci de comentar, mas era a ideia do protagonismo indígena e havia ali um exemplo entre tantos, né, de como saiu na mídia à época os diversos protestos, né, das comunidades frente à construção das hidrelétricas, né? Então, é um pouco de recuperar isso também, esse protagonismo e de como esse abandono ele pode ser relativizado e como muitas vezes esses investimentos eles foram questionados, né? Não é um processo, como eu disse, que a gente pode naturalizar e sem considerar os múltiplos atores envolvidos. Como uma terceira proposição, também teremos a ideia de memória ambiental e de paisagens culturais. Por que eu coloquei paisagens culturais aqui e não somente patrimônio, né? Aqui nós temos em tela outras imagens das mesmas cidades que eu mostrei para vocês antes, a construção social do abandono. Então, está ali Marituba e a Serra do Navio, né? Atualmente, Marituba se tornou uma unidade de conservação, inclusive, né? Ela é parte de um refúgio de vida silvestre maior, né? Que não inclui só Marituba, mas outros territórios. Mas o fato é que hoje em dia ela faz parte da metrópole da Amazônia e essa ideia de abandono ela pode ser plenamente relativizada, né? Quando a gente pensa que hoje em dia ela virá uma unidade de conservação. Da mesma forma, a Serra do Navio, hoje em dia, foi tombada, é uma das cidades mais recentes a ter sido tombada pelo IFAM, esse conjunto dessa vila operária, como eu falei, visto como, do ponto de vista arquitetônico, como padrão, não é? Bom, então, outro tema fundamental da análise do projeto é o significado do que se considera uma cidade, e mais precisamente uma cidade perdida, demonstrando a importância de criticar as noções ocidentais em que ambos os conceitos estão, por vezes, envolvidos. Desculpem. Até agora, a memória ambiental assumiu papéis centrais na dinâmica de criação e existência de abandono das cidades amazônicas, oferecendo insights sobre o passado e o presente da região e essa conexão global. O conceito que está ligado à chamada quarta fase dos estudos de memória, o conceito de memória ambiental, dá a ver essas dinâmicas. O binômio natureza-cultura, afinal de contas, só existe por determinação mútua, e já foi bastante superado, e desloca-se ou desfaz-se na mesma medida em que a cultura ou a natureza avança para um lado, desvia-se ou anula-se completamente. Então, a ideia de memória ambiental busca restabelecer o problema do ambiente, do corpo e da mente sobre atuais complexidades globais. Para isso, argumentamos que as cidades perdidas da Amazônia precisam ser examinadas pelas lentes das ecologias plenas e não apenas por meio de construções que sugerem seu abandono, mas também atentando para o conceito de ecologia política. Então, aqui são outras possibilidades. Obviamente, eu vou sinalizar isso nos meus comentários finais, nós temos que ter um cuidado muito grande para não ter também uma visão romântica, né, de que nada está abandonado e desconsiderar plenamente a degradação de muitos desses investimentos que lá ficaram, né? E, finalmente, né, como uma última ideia que sustenta essa proposição da socio-resiliência, de compreender para quem que, afinal, essas cidades estão perdidas, é a ideia, né, como eu falei, de superar a ideia de separação entre natureza e cultura. Isso é algo dado já na história ambiental, né, bastante consagrado, e então de entender a ideia de uma natureza pristina e de um tropicalismo como algo a ser superado. Então, a busca pelo tropical sempre deve ser visto, antes de tudo, como um ambiente socialmente construído, e que a naturalização se deve ao discurso, como eu falei lá no início, colonial, né, se reportando essa ideia de trópicos. Afinal de contas, de uma perspectiva global, os estudos sobre a formação de ecologias políticas, ou melhor, de tropicalidades, forneceram alguns resultados bastante interessantes, têm fornecido, né, para os nossos estudos. E as categorias de colonialismo e de etnocentrismo, por exemplo, estão sempre, né, entrelaçadas com essas descrições, e nós devemos ter isso em conta cada vez que pensamos
sobre os ditos trópicos. Bom, então, meus comentários finais, né? Em primeiro lugar, é ainda possível falar em desenvolvimento no século XXI? Quando eu coloquei o título na palestra, né, me perguntei, né, talvez teria sido mais apropriado colocar narrativas sobre o desenvolvimento e sobre o desenvolvimentismo, não é? Ou seja, passados pelo menos 2 séculos, ou numa perspectiva maior, se a gente pensar em Capitaloceno e não no Antropoceno, de tantos projetos, né, a nível global baseados nessa ideia de desenvolvimento e que, na verdade, são projetos de conquista, muitas vezes de genocídios, né? Então, não é mais possível falar em desenvolvimento nesse sentido, né, que nós estamos aqui colocando. A gente pode sempre falar de narrativas sobre esse desenvolvimento e sobre o desenvolvimentismo, sempre colocando muitas aspas aí nesses termos, né? Em segundo lugar, não adianta só falar, e esse é um remarco para mim mesma como historiadora, não adianta só falar em biótico e não biótico enquanto sequer se considera a história indígena, né? Muitas vezes a história ambiental ela avança para falar de interações humanas e não humanas, enquanto que o protagonismo indígena continua sendo bastante minimizado, né? Então, cuidando aí para, inclusive, a história ambiental não ferir conhecimentos tradicionais e o próprio compartilhamento ali de recursos genéticos nessas regiões. Além disso, eu acho que é bastante apropriado eu fazer esse comentário aqui, antes de encerrar, a ideia de utopia como um conceito transversal, mas não totalmente flexível. E por que eu digo isso? A gente certamente lida com uma ideia de utopia no projeto de uma maneira transversal, porque é um conceito que perspassa dessa ideia, como eu falei lá no início, não é? A construção de uma natureza tropical, baseada em projetos utópicos, mas, e também nós chegamos até às chamadas ditas utopias urbano-industriais. E eu acho que é justamente aí que nós temos que ter muito cuidado, né? E eu não fiz isso na apresentação justamente porque não é um tema encerrado para mim, que é a ideia de considerar esses projetos desenvolvimentistas como projetos ditos utópicos, né? Porque são projetos que vão completamente na contramão de uma ideia essencial da utopia, né? Da igualdade, né? E etc. Então, eu prefiro não chamar esses projetos como projetos de utopias urbanas e industriais, porque, afinal de contas, foram projetos estatais e muito menos motivadas do que por ditas vontades, né? De um outro lugar, digamos assim, né? Então, prefiro não classificar. Então, por isso, a gente fala utopia, sim, mas não vamos flexibilizar tanto assim, né, esse conceito. Mas esse, como eu falei, não é um tema fechado. E, por fim, né, repensar o conceito de cidade e a sua aplicabilidade no território amazônico. Esse é outro grande tema do projeto, né? O que podemos chamar de cidade? O que é uma cidade para diferentes atores envolvidos naquele território? Certamente, uma cidade para as comunidades indígenas não é a mesma que são aquelas que eu noticiei aqui, as que saíram na mídia e nos projetos estatais de desenvolvimento. Então, a gente está lidando com outra noção de espaço, com outra noção de temporalidade, com outros símbolos, com outras estruturas que vão dar a ver aonde que se cria essa ideia, né? E, por fim, eu encerro aqui falando, né, em uma clara alusão ao próprio livro do Euclides da Cunha, que fala lá em um dos seus capítulos, Amazônia, Terra Sem História. E acho que há muito tempo já está na hora da gente falar Amazônia, Terra com História, né? Superando, então, essa ideia da natureza pristina e de uma ideia de um local, então, inabitado, né? E acho que, de certa maneira, o nosso projeto vai contribuir para desconstruir essa visão das ditas, então, cidades perdidas. Então, eu encerro aqui, deixo meu muito obrigado pela atenção de vocês
me coloco à disposição agora para conversar, né? Obrigada.